Boa noite, meninas. Hoje vamos estar dando continuidade na meditação do capítulo 1 do livro de Isaías. E antes de mais nada, vamos apresentar essa meditação ao Espírito Santo. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos mais uma vez aqui reunidas e nós te agradecemos muito, meu Pai, por essa oportunidade. E pedimos, meu Deus, que o Senhor hoje esteja entre nós e venha ministrar da tua palavra, da tua sabedoria, do teu conhecimento, da tua luz sobre as nossas vidas. Que sejamos, meu Pai, hoje enriquecidas através desse texto. E que tudo que nós viermos aprender hoje, Pai, que possamos colocar em prática, nos torna verdadeiras sábias, Senhor. E que, de fato, a gente venha ser ganhadoras de almas com excelência. Nos dê, meu Pai, todas as, todas os recursos necessários para que possamos cumprir plenamente o teu ídolo. Desde já repreendemos todo o mal e que nada, meu Pai, venha tirar a nossa atenção, que nada, meu Pai, venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Te agradecemos por essa oportunidade e entregamos tudo em tuas santas mãos, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. A gente parou no versículo 18, certo? Onde estávamos discutindo a respeito dos pecados, pecado da cor escarlate, pecados da cor branca como a neve. E não, acho que a gente não conseguiu chegar a uma conclusão de fato do que significam esses pecados brancos, porque quando a gente fala de pecados cor de escarlate, o vermelho é algo que nos traz um alerta, que chama atenção, que de certa forma agride, né, o nosso inconsciente. Então a gente já imagina que é algo pesado, algo ruim, algo prejudicial. Mas quando fala de pecados ficarem brancos, fica uma coisa meio estranha, porque o branco nos traz a ideia de pureza, né? Nos traz uma ideia de santidade. E aí a gente vê pecado misturado com branco, fica uma coisa meio estranha. Mas discutimos um pouco a respeito, tá? E pelo jeito nós não chegamos de fato a uma conclusão, porque cada uma teve uma determinada opinião, uma direção. E a minha direção aqui, de fato, o que ele discrimina aqui, é que não deixaremos de ser pecadores, como seres humanos, mas que os nossos pecados não condenarão mais a nossa salvação, não nos condenarão mais ao fogo eterno. Por quê? Porque vamos ter o auxílio, o suporte do Espírito Santo para que a gente não venha cair nos pecados da cor escarlate, os pecados encardidos, mas que a gente venha, na nossa humanidade, ainda que a gente venha cometer falhas e erros, que não sejam coisas tão gritantes, tão agressivas, e que não tentem contra o Espírito Santo, nem contra o nosso próximo. Então, de alguma forma, isso vai ser algo de proporções reduzidas. Pelo menos é essa conclusão a que eu cheguei até aqui. Quando a gente, de repente, passar por aqui e ler esse texto de novo, a gente, de repente, vai ter uma outra compreensão sobre o assunto. Então, vamos lá para o verso 19. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Quando o Espírito Santo, usando aqui a boca do profeta Isaías, ele está falando sobre os pecados, nesse momento, ele está falando que se a gente permitir que Deus opere em nós, que o Espírito Santo opere em nós, se a gente obedecer todo o mandar de Deus, então nós vamos estar sendo recompensados aqui nessa terra, provando o melhor dela. Esse comer, eu não vou restringir apenas a gente se alimentar. Eu penso que seja
ter uma condição de vida boa. Não é só comer bem, mas vestir bem, morar bem, ser respeitado, ter boas amizades, uma família abençoada, ter comunhão com Deus. Então, comer o melhor dessa terra é usufruir a melhor parte do que essa terra tem. Não só o fruto dela, como também de tudo que habita sobre ela, inclusive nós, seres humanos. Então, se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. E quando a gente fala aqui da espada devorar, espada não tem boca, né, pessoal? Ela não vai comer nada. Então, isso aqui é uma alegoria, mais uma das inúmeras que a gente já viu até aqui. E onde a gente vai imaginar que a espada seja símbolo de guerra, símbolo de morte. E o que Deus está determinando, sentenciando, que aquele que não se voltar para Deus, nesse momento aqui estamos falando de Jerusalém, de Judá, mas óbvio que vale para todas as gerações da humanidade. Se a gente não se voltar para Deus, nós estaremos sendo postos à possibilidade da morte, uma morte violenta, e a pior morte não é aquela do corpo, é a morte da alma, e a gente sabe que essa é a segunda morte que traz a condenação. Mas aqui eles estão falando, Isaías está sendo mais específico para aquele momento, onde há prenúncios de guerra para Jerusalém. E a gente sabe que, de fato, é o que vai acontecer. Está acontecendo nesse momento. Lembra que nós falamos que provavelmente o capítulo 1 de Isaías remete ao momento em que Acaz está governando, Acaz está reinando, e a gente tem aquelas guerras contra Israel e contra a Síria nesse momento acontecendo. Então está vindo a guerra. Por quê? Porque realmente eles estão sem a proteção de Deus. Os inimigos vêm, eles não têm a proteção de Deus, ficam sujeitos ao que os inimigos vêm afrontando contra eles. Então, se recusarem, forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse, porque Deus sentenciou assim, e é isso mesmo. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Olha os termos que nós estamos vendo aqui: prostituta, nos remetendo à infidelidade, a cidade fiel, que remete a Jerusalém, e a ideia de um casamento entre os habitantes de Jerusalém e o próprio Deus. E quando Deus aponta para a infidelidade da nação, Deus está dizendo que a aliança foi quebrada. E ele fala: poxa, nós tínhamos antes uma aliança, a gente tinha uma convivência legal, né? A gente tinha um relacionamento tão bom, a gente tinha comunhão. Mas agora vocês se tornaram infiéis. E ele chama pelo nome de uma esposa infiel, prostituta. É um termo pesado, né, pessoal? Eu acho um termo pesado. Tão pesado que é difícil até a gente comentar normalmente isso aqui. A nossa vida cotidiana é pesada a gente usar esse termo prostituta. Fica às vezes até parecendo xingamento. Mas não, é uma condição da pessoa. E aqui a gente vai vendo que essa prostituição não se dá necessariamente em termos sexuais. A prostituição aqui, que Deus sinaliza, prostituição espiritual. Por quê? Porque um povo que está se deitando com outro marido, outro Deus ou outros deuses, portanto, a infidelidade,
dentro do casamento, e Jesus aqui apontando, Jesus, né? Mas Jesus é assim, Deus apontando para a idolatria daquela nação. E aqui ele já vai afunilando ah, a sua linha de raciocínio para chegar ao juízo, mostrando o porquê de ele estar decretando esse juízo sobre aquela nação. Vamos recordar que estamos aqui diante de um tribunal. Quem lembra quem são as testemunhas aqui? Quem lembra? Alguém? Uma pessoa? Meia pessoa? Ninguém lembra quem são as testemunhas aqui nesse tribunal? Os céus e a terra. Deus está chamando os céus e a terra para verem o juízo de Jerusalém. Quando ele fala os céus, não estamos falando de nuvens, de planetas. Estamos falando dos seres celestiais, aqueles seres que estão nos céus e que a gente, na verdade, não os conhece. Os anciãos, os anjos. E na terra, todas as nações, todas as criaturas, inclusive próprio Judá e Jerusalém, estão sendo convocados para participar desse tribunal. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. E cada hora que passa, a gente vai vendo os pecados sendo expostos. A gente já viu no verso anterior, no verso 15, que ele abomina quando essas pessoas entram nos átrios de Deus, nos átrios do templo do Senhor, para apresentarem seus sacrifícios, porque suas mãos estão cheias de sangue. E aqui ele vai falar que agora, dentro dessa cidade, só restam assassinos. São pessoas que estão com a moral tão baixa, né? Um nível moral tão baixo, um nível espiritual tão baixo, que a vida para eles perdeu valor, se tornaram assassinos. Não simplesmente assassinos físicos da carne, aquele que vai lá, mata, derrama sangue, né? Mas também assassinos da alma. Por quê? Porque eles tiram a esperança das pessoas. Estamos colocando na mão de reis e sacerdotes a responsabilidade de cuidar desse povo. E a gente vai ver aqui um povo que está mal cuidado, maltratado. A gente vai ver o texto apontando para injustiças sociais. Não é só idolatria, tem algo mais. São homicidas, tanto da carne quanto também do espírito. Sacerdotes que deveriam estar lá cuidando desse povo espiritualmente, dando um alento para essas almas, falando sobre as coisas vindouras, falando de como viver com Deus, tendo comunhão com Deus, eles estão omissos, praticando também prostituição, imoralidades, corrupções e até mesmo homicídios. Abra em Jerusalém, Jerusalém, ó. Abra em Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, no capítulo 23. Capítulo 23. Todo mundo, verso 14. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério e andam em mentiras. Eles também fortalecem a mão dos malfeitores. Você tenta imaginar aí o que é fortalecer a mão dos malfeitores? Você facilitar o trabalho dos malfeitores, dos ladrões, dos assassinos, dos pedófilos, por aí vai.
Eles também fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se arrependa da sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma, seus habitantes como Gomorra. Mais uma vez, em um outro livro, um outro profeta, com certeza sendo usado por Deus, usando os mesmos termos, comparando Jerusalém, Judá, seus habitantes, sacerdotes, rei, povo, com Sodoma e Gomorra. Vale a pena, pessoal, a gente lembrar do que aconteceu literalmente com Sodoma e Gomorra. Lembra quando Abraão, ele começa a conversar com Deus e pleitear pela preservação de Sodoma e Gomorra, porque Ló estava morando lá? Creio que todo mundo lembra disso. Ele conversa com Deus, olha, se tiver 50 justos lá, aí Deus fala, não destruirei. E ele vai chegar à unidade de 10 justos. Se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra por causa dos 10 justos. Quando chega nos 10, para a conversa, o Senhor se retira. 10 justos de Sodoma e Gomorra. Em outros textos, a gente já viu isso na meditação passada, a gente já viu Ezequiel falando que Judá e Jerusalém fizeram pior do que Sodoma e Gomorra. Se tivesse em Sodoma e Gomorra 10 justos, Deus ainda salvaria. Imagina aquele que fez pior do que Sodoma e Gomorra. Vamos adiante. Volta aí para Isaías. Verso 22. Jerusalém, a sua prata se tornou escória. O seu licor, na sua versão pode estar escrito vinho. O seu licor, o seu vinho, se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. O que significa essa prata e esse vinho ou esse licor? Alguém imagina o que pode ser? Fala, Paloma. Em relação a. Boa noite, gente, que eu tinha entrado aí no meio. Em relação a essa escória, essa questão da prata que se transforma em escória, essa escória é quando derrete o metal, que aquelas sobras do material, as impurezas do material, que elas são dispersadas. E isso daí é que é chamado de escória. Então, eu imagino que a escória é justamente que a prata, por ser considerado algo valioso, né? Algo ali valioso, algo que teoricamente foi lapidado, foi tratado. A escória é justamente o contrário disso, é o que sobra, é o que não foi lapidado, é o que não está vivendo em retidão, né? Trazendo para a questão espiritual. E é bem interessante que lá em Provérbios, eu até separei aqui, lá em Provérbios, deixa eu abrir aqui, lá em Provérbios 25, no versículo 4, fala, né? Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. E é bem interessante que quando a gente espiritualiza aqui, o que eu consegui enxergar é que quando você consegue tirar as escórias, aí aqui as escórias podem ser as pessoas, mas podem ser também o que está dentro da pessoa que não presta, que aí sim poderá ser vaso, ou seja, a gente só consegue se tornar para Deus algo que ele possa moldar, algo que ele possa usar quando a gente tira essas escórias dentro da gente, ou seja, quando a gente tira tudo que não agrada a ele. No caso, o pecado, né? Em resumo, o pecado, as nossas vontades, e aí a gente se torna para ele como um vaso, que é o que a própria palavra diz. Em relação ao vinho, eu não consegui me aprofundar tanto em relação ao vinho, mas lá em Salmos 75,
no versículo 8. Deixa eu abrir aqui. Salmos 75, no versículo 8, deixa eu ver. Né? Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E aqui também, quando você mistura, né, em relação à passagem que fala da água, deixa eu voltar aqui para Isaías. Desculpa, qual é o versículo mesmo? Isaías, a gente está em Isaías 1, Eu me perdi no 23, versículo. 22. 23. 22, né? Pronto. 22. E quando fala aqui que o seu vinho se misturou com a água, justamente essa água aqui, para mim, não tem uma representação de pureza, não. Pelo contrário, aqui está misturando algo que foi. Aqui só me lembrou da questão da transformação da água em vinho. Aqui não me lembrou, aqui não, pelo menos para mim, né, não trouxe a água como algo ruim. E nessa parte aqui foi a parte que eu fiquei um pouquinho em dúvida, porque se a gente for olhar por um lado, a gente imagina o seguinte, que quando Deus transforma a água em vinho, quer dizer que Deus encontrou algo que não era bom e se transformou em algo que se tornou bom. Até porque naquele momento trouxe alegria, né? Que foi para o casamento, aquele casamento que não tinha acabado, né? O vinho e ele conseguiu transformar a água, né? Em vinho. E por outro lado também, se nós formos colocar aqui a água representando o próprio, né? O Espírito Santo, a água representando como algo bom e se mistura com o vinho, mas o vinho já sendo representado como algo ruim, sabemos também que é a mistura daquilo que agradava a Deus com aquilo que não se agrada. Então, eu fiquei aí infelizmente, eu fiquei no meio da dúvida, mas é isso aí em relação a esse versículo. Maiana, quer acrescentar aí alguma coisa, Maiana? É que está falhando, está travando aqui, que está faltando energia desde cedo. É como se ela perdesse a glória e a riqueza, e a alegria ia perder também. Então, ela ia ser humilhada, ia provar do gosto amargo, não ia ter felicidade, ia ser a vergonha total sobre ela. Bacana, meninas. Tanto uma como outra, eu vejo que apontam para ideias muito parecidas. A gente está falando de algo bom que ficou ruim e de coisas que deveriam ser preservadas como coisas boas. O texto está falando de um povo, de uma nação. O texto está falando de pessoas. Então, tanto a prata vai simbolizar pessoas, quanto o vinho também vai simbolizar pessoas. A prata com a escória, como a Paloma aí nos trouxe, a escória é a impureza da liga metálica. Então, quando você vai purificar o metal, vai tirar as impurezas são chamadas de escórias, que vem de um original, não lembro agora se é hebraico mesmo ou se é grego, me perdoe, vem de um original que significa excremento. Excremento todo mundo sabe o que é, né? Bom, e o vinho misturado, para eles, era uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma comparação dentro. Bom, vamos lá. Uma bebida qualquer, uma limonada, bota um vinho e 2 litros de água. É uma coisa insossa, é uma coisa sem graça. Perdeu o seu sabor. A Maiana, ela apontou aí para a alegria, não tem. Acho que tem uma correlação, mas não é só alegria, tá? É no sentido de que essas pessoas se tornaram desprezíveis, impuras, porque lá para eles, na cultura deles, é abominação misturar vinho com água, é uma coisa ridícula, é esdrúxulo demais.
É que eu estou tentando ver uma comparação aqui para a gente, e a gente não tem, que a gente, na nossa culinária, a gente mistura tudo com qualquer coisa. Então, a gente não tem isso. Para eles, o vinho tem que ser puro. É o suco de uva e acabou. Até o vinho que a gente toma hoje, quer dizer, que a gente tomava, né? Até o vinho que a gente tomava, ele era um vinho misturado já com conservantes, com álcool, com outras coisas. O vinho deles não era assim. E para eles era uma coisa ridícula. Eles riam quando se misturava vinho com água. Entende? Então, é como se esse povo estivesse perdendo a sua essência e se tornando podres, perdendo aquilo que os tornava valorosos, o que os tornava respeitáveis e tornando com eles como que nada, pessoas sem valor. Então, nesse momento, de acordo com o contexto, tá certo? Tanto o vinho, a gente comparar com o Espírito Santo, com alegria, tá valendo. Mas dentro desse contexto, tá certo? Dentro desse contexto, tá falando de pessoas que foram corrompidas, pessoas que tinham valor, prata, pessoas que tinham valor, pessoas redimidas. Lembra que a prata lá no tabernáculo tinha a conotação de redenção? Então, pessoas redimidas, né? Pessoas de boa índole, que tinham comunhão com Deus, gente de bem, e perderam esse valor, esse brio, e agora estão se tornando como escória, como excremento, como aquilo que vai ser desprezado, vai ser jogado fora, assim como o vinho misturado para eles não tinha valor, era para ser desprezado, jogado fora, tá bom? Então é nesse sentido. Jerusalém se tornou como algo que deve ser descartado. Os seus príncipes são rebeldes, e vamos ler príncipes governantes, e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno, corre atrás de recompensas, eles não defendem o direito do órfão, a causa das viúvas não chega diante deles. Questões sociais. Ele está fazendo uma denúncia para o fato de seus governantes não estarem atentos às necessidades do povo. E já falamos aqui, é um povo sofrido, um povo que está pagando muito caro para permanecerem como uma nação ainda sem mistura. Para se manterem isolados do resto do mundo, eles têm que pagar altos tributos para o resto do mundo, para eles não serem invadidos, né? E eles estão pagando tributos altos em ouro, em prata. Vamos relembrar que quem está pagando isso não é a coroa, quem está pagando isso é o povo, a plebe, que cada vez mais vai ficando mais pobre. E aí ele vem e faz essa denúncia. Existem pessoas extremamente necessitadas, o órfão e a viúva. O órfão é uma pessoa completamente incapaz. Se a gente for imaginar o órfão como uma criança, não uma pessoa que já tem autonomia, né, seus 16, 18 anos, não. Criança, completamente incapaz de gerar sustento, de conquistar, adquirir alimento, precisa, inclusive, de alguém para formar o seu caráter, para formar, né, a sua identidade, precisa de apoio em todos os sentidos. A viúva, pessoa que a gente vai imaginar, em princípio, que dentro do mercado de trabalho ela não tem valor. O que tinha valor naquela época era mão de obra masculina. Né? As mulheres ficavam em casa, poderiam trabalhar na sua própria lavoura, mas não era muito comum elas trabalharem nas lavouras externas. Por quê? Porque elas tinham seus filhos e tinham cuidado dos filhos, era a cultura da época, bem diferente da nossa hoje. Então, quem ia assistir a essas mulheres que não têm um marido para lutar por ela e, de repente, os filhos são pequenos ou talvez nem tenham filhos, né? Então, pessoas muito frágeis, né? O que vamos fazer com essas pessoas? Ah, ninguém se importa. Muita injustiça.
né? O texto aponta para todos os sentidos injustiça. Injustiças para com Deus, injustiça para com o próximo, falta de amor para com Deus, falta de amor para com o próximo. De uma forma bem ampla, eles conseguem não cumprir os dois principais mandamentos de Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, ele continua fazendo essa denúncia. Verso 24: por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Para vocês, pessoal, quem são esses adversários? Quem são esses inimigos? Alguém arrisca? Ninguém? Eu acho que aquelas pessoas que, além de estar praticando a maldade contra Deus lá, não obedecendo a Ele, ainda leva os outros a pecar, porque até os próprios sacerdotes não estavam colocando o povo no caminho de Deus e estavam fazendo com que eles se desviassem. Perfeito, Maiana. É isso aí mesmo. No verso seguinte, ele responde: quem é o inimigo de Deus? Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém. Jerusalém se tornou inimigo de Deus. Pessoal, Jerusalém é a queridinha de Deus. Até hoje, tá? É a queridinha de Deus. Se tornou inimiga de Deus. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com a potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu vou ver esse verso aqui em outra versão, que fica um pouquinho diferente. E eu voltarei a minha mão sobre ti e purificarei completamente a tua escória e removerei todo o seu estanho. E aí, pessoal, eu vou querer dar uma ilustrada disso aqui para vocês, que eu achei interessante, só para a gente fixar a ideia na cabeça, tá? Foi um videozinho que eu achei na internet, vou aqui compartilhar com vocês, que fala mais ou menos do que a Paloma aí, ela ia comentando. Então, todo mundo visualizando aí? Todo mundo? Está visualizando? Me dá um sim, ok, faz um sinal aí, pronto, perfeito. Então, aqui a gente vai ver eu não sei como é o nome desse rapaz, deve ser Ourives, né? Não, não é, não sei. O artífice, ele está trabalhando com o metal. Eu acredito que aqui seja a prata, tá certo? E aqui a gente vai ver esse caldo amarelo, que na verdade não é um caldo, é a prata que está, né, superaquecida e ela fica com essa característica, mais exposta ao meio ambiente, ela solidifica bem rapidinho. E eu vou passar esse videozinho aqui rapidinho para vocês, onde a gente vai perceber aí a prata sendo colocada, ela já foi purificada, está sendo colocada em cadinhos para que ela venha a ser colocada em barras, tá certo? E preparadas aí para ser comercializada, enfim, para ser trabalhada para o fim que lhe apraz. Esse aí, pessoal, é o cadinho, onde o metal é colocado. Quando esse metal é colocado no cadinho, ele vai a altas temperaturas. Pronto, você está vendo aqui. Esse metal ele foi colocado em altas temperaturas, e eu vou falar isso com muita propriedade, porque quando meu pai era vivo, ele trabalhava com prótese dentária, e ele fazia isso dentro do próprio laboratório. A gente trabalhava muito com liga de prata. E na hora eu auxiliava ele a fazer essa queima, né? Eu ia com maçarico, o vídeo aqui não está mostrando com maçarico, está mostrando realmente um forno, mas eu ia com maçarico enquanto meu pai segurava esqueci como é o nome daquilo, velho. É uma peça que ela girava, esqueci. E meu pai quem fazia isso, porque era bem perigoso. O metal podia escorrer,
né, voar para tudo que é lado e ia queimar na mesma hora, abrir uma ferida. Imagina esse caldo lindo aqui tocando na sua pele. Isso aqui está a mais de 1.000 graus de temperatura. E pronto. E aqui está sendo purificado. Vocês vão ver que está sendo separado justamente a escória. Olha lá. A escória está sendo separada. Ela fica diferente. Depois da escória separada, vocês vão ver que aí está pegando fogo. O que está pegando fogo não é a prata. O que está pegando fogo não é a prata. É a escória. A escória, ela é consumida. Ela é totalmente consumida. Esse videozinho aqui, ela deu um jeito de separar, né? Ele está mostrando ali a diferença, mas de verdade não se tem esse tipo de trabalho. Simplesmente o fogo vai queimando, queimando, queimando e consome a escória. Então aí ela vai ficar, a prata, quando o pai trabalhava aqui, ficava uma bolinha bem vermelhinha, laranjinha assim forte para o vermelho, entende? Quando ficava bem vermelhinha, no ponto tal que você conseguisse realmente ver refletida a sua imagem naquilo ali, pronto, ela estava purificada. E você via as impurezas sendo consumidas, queimadas mesmo. Tá? Então, aqui a gente vai ver isso. O que está pegando fogo, aí é escória. Pronto. Separou a escória, aí o elemento fica purinho, purinho, purinho. Entendeu? Purinho, purinho. E aí ele vai colocando. E é isso aqui que a gente vê. Pronto, essa bolinha que eu estou falando, ó. Fica parecendo uma bolinha. Fica parecendo uma bolinha. E o que vocês estão vendo aqui, não é que tem alguma coisa aqui dentro, não, é o reflexo do que está aqui por cima dessa imagem. Você vê mesmo. E é assim que a gente sabe que existe essa comparação, né? Quanto mais puro, né, é o metal, quando o ourives, né, o artífice, é capaz de ver a sua própria imagem refletida no metal, nessa liga aquecida, tá bom? Então é isso aí que a gente vai ver sendo aquecido, sendo purificado, você não vê mais impurezas. Ela foi consumida pelo fogo, literalmente. Tá bom? Ela não foi removida, não tem esse processo. Na hora, você não consegue remover a sujeira. Aqui só foi para ilustrar. Mas, na verdade, você vai queimando, 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 queimando. A prata persiste, a prata continua. O que é impuro, ele é consumido literalmente. Deu para entender aí? Então, pronto. Voltando então aí para o nosso texto, a gente vai ver aqui Deus falando: voltarei minha mão contra você e vou purificar você da sua escória e retirar de você todo metal impuro, né, todo estanho, depende como está aí na sua versão, toda impureza. Quem vai fazer isso, pessoal, é o fogo. Quem vai fazer isso é o fogo. Nesse caso aqui, que fogo é esse? O fogo da eternidade ou o fogo da purificação? O fogo de Deus que consome a impureza. É diferente. Não estamos vendo aqui um relato daquelas pessoas que estão indo para o inferno. Estamos vendo o relato de um povo que vai passar por um fogo para ser purificado. E então formar aquele remanescente que falávamos na meditação passada, tá? Paloma, pode falar. Não, que eu ia falar é curto, que eu acho interessante que nesse momento aqui, por mais que as palavras de Deus elas sejam palavras duras, mas são palavras que ao mesmo tempo elas trazem juízo, mas elas trazem também uma renovação da esperança. E eu achei isso muito muito interessante, porque é como fala, né? É uma espada a palavra, né? Ela vem como uma espada, porque atinge a carne aí. Porque para essas pessoas, né, para criar esses remanescentes, teria que atingir a carne de fato. Mas, ao mesmo tempo, traz mesmo essa renovação, né? Traz essa esperança de saber que vai ser purificada e que estaria de agrado e conforme a vontade de Deus. É só subir.
Pois é, perfeito. Então, a purificação anterior, Deus estava exigindo obediência. A purificação agora vai ser passando por uma prova, vamos dizer assim, vai ser passando pelo jugo da Babilônia. Final vai ser o jugo da Babilônia, tá? Então, não vai ficar ninguém. Eu vou novamente me remeter lá a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, quem foi que se salvou de Sodoma e Gomorra? Ló. Como Ló tinha uma família, a família foi junto. Lembra aqueles 10 que Abraão ficou lá? E se tiver 10? Se tiver 10, eu salvo. E Jesus, ó, partiu a 1000. Foi resolver o problema dele com Sodoma e Gomorra. O que que ele fez? Preservou Sodoma e Gomorra? Tirou Ló de lá e destruiu Sodoma e Gomorra. Fogo para dentro. Só que esse fogo já não foi para purificação. Esse fogo foi para destruição. Esse fogo que a gente está vendo aqui, essa purificação que Deus está dizendo que vai fazer com Jerusalém, é de fato para preservação, não é para destruição. Sodoma e Gomorra foi completamente destruído. Jerusalém não vai ficar nada. De Jerusalém, o que vai ficar, pessoal? Nada. Nem Jeremias. Jeremias era um remanescente? Eu acho que sim. Como não? O cara estava pregando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, todo de Deus. Quando começa o exílio da Babilônia, Jeremias está no meio disso. Jeremias vai para o exílio? Vai para o cativeiro? Jeremias é preservado, mas não fica em Jerusalém, não. Ele vai para o Egito. Ele foge para o Egito. Não é nem dizer foge. Ele vai se refugiar no Egito, tá? Mas todo o resto de Jerusalém vai para a Babilônia. Vão passar pelo fogo. Vão passar pelo fogo. Então vamos lá. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. E aqui ele está falando novamente que vai haver uma aliança entre Deus e Jerusalém, entre Deus e esse povo que vai ser purificado pelo próprio Deus. Desse povo que vai ser purificado, ou pelo menos que Deus pretende purificar, todos serão purificados, todos se converterão, todos abandonarão a idolatria, todos voltarão para Deus? Não! É um remanescente. É um remanescente que Deus está preparando para si. Desse remanescente, agora vai surgir uma nação purificada. Que a gente já sabe que no futuro vai se corromper de novo, né? Mas enfim. Israel, Israel. Verso 27. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Então, a lei vai continuar existindo. Direito me lembra a lei. Justiça me aponta para a lei. A lei vai continuar existindo. Esse povo vai passar a ser obediente a essa lei. Dentro da obediência, esse povo se tornará santo. Falava outro dia com uma pessoa, onde ela dizia, não estamos vivendo o tempo da graça, a lei, o Antigo Testamento foi abolido. Eu não sei de onde a pessoa tira essa consciência. Porque por mais que estejamos em um momento de graça, o pecado existe. E quem é que diz o que é pecado? A lei. A lei não foi abolida, pessoal, de forma alguma. O cerimonialismo, sim, existe agora um novo sacerdote, e a forma de adoração, a forma de servir a esse Deus mudou. Mas a lei, não, continua valendo. Todinha ela. Então, será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Praticando isso, essas pessoas vão se tornar povo santo de novo. Verso 28. Mas os transgressores e pecadores serão juntamente destruídos.
E os que deixarem o Senhor perecerão. Quem são esses aqui, pessoal? São justamente a escória que está aqui escrita no verso 22. A gente acabou de ver aí no vídeo que a escória, ela é totalmente destruída. A escória é destruída. Aquelas pessoas, o que é a escória? Vamos voltar, são as pessoas que não se consertaram, não se corrigiram. E ele fala isso aqui: os transgressores, os pecadores, que não aceitarem a oportunidade de arrependimento, como está aqui no verso 27. Ah, tu não vai se arrepender? Tudo bem, é seu direito, livre-arbítrio, ok. Mas os transgressores e pecadores serão juntamente destruídos. Vocês serão destruídos. E os que deixarem o Senhor perecerão. Voltou atrás. Começou a caminhada com Cristo, voltou atrás, retrocedeu, caiu na fé. Voltou para o mundo. Perecerão. Perecer é a mesma coisa que morrer, desaparecer. Acabou. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Vou ler aqui em outra versão. Porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhido. O que são esses carvalhos? Nesse momento, dentro desse contexto, uma alegoria para a idolatria. A gente sabe que a adoração a Azerá, aquela falsa deusa, a adoração dela, a ela, era feita debaixo dos carvalhos, nos bosques, sob as árvores. Então, ele está falando aqui que vocês vão se envergonhar desses locais onde vocês se prostituíam, onde vocês se tornaram infiéis, onde vocês quebraram o pacto, a aliança que vocês tinham comigo. Vocês vão se arrepender, vocês vão se envergonhar dessas coisas. Quem é que vai se envergonhar? Não é aquele que vai se arrepender. Quem não se arrepende não tem por que ter vergonha. Oxe. Agora, aqueles que vão se arrepender, os que serão purificados, eles sentirão vergonha e vão abandonar isso, né? Então, sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tens desejado, eles têm desejado servir a outros deuses, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhidos. Vão ser confundidos, vão ter uma mentalidade equivocada, corrompida, por causa da idolatria. Vão perder a confiança em Deus, vão ficar cheios de dúvidas, vão se dividir com adoração a outros deuses e não vão obter respostas e vão começar a ficar perturbados. Teve uma senhora, algum tempo atrás, que ela andava dentro da igreja, talvez alguma de vocês aqui tenha pego ela, talvez Maiana, que é mais velha de igreja aqui. Ela ficava dentro da igreja como louca. Aquela mulher, ela já tinha sido uma pessoa cristã, sabe, uma mulher de Deus mesmo, tranquila, ela arrebentava, consciente, trabalhava, tinha suas coisas, seu carrinho, seu apartamento, sua vida estruturada. Dali um tempo, minha amiga, não sei o que aconteceu, não sei, sinceramente eu não sei, mas alguma coisa ela errou no altar, alguma coisa ela errou com Deus. Essa mulher vivia como maluca, falando coisa, com o diabo de um copinho na mão, cuspindo o tempo todo e acumulando esse cuspe dentro desse copo. Nojento, nojento. Ficou maluca. Confundida, creio eu, confundida justamente com esses enganos de adoração. Essa falta de confiança no Deus da Bíblia e confiando nos profetas que houve, né? E aí a gente já sabe por que vereda isso vai. Verso 30. Porque vós sereis como um carvalho, cujas folhas murcham
e como um jardim que não tem água. Mudou a figura de linguagem aqui, viu, pessoal? Quer dizer, mudou o sentido da figura de linguagem. Os carvalhos do verso anterior são meios de adoração a falsos deuses. Esse carvalho aqui está identificando a pessoa, que era uma pessoa firme, altiva, de presença. Vocês já viram um carvalho? Carvalho é uma árvore robusta. Ninguém derruba aquela zorra. O cara é milenar, meu irmão. As raízes são muito profundas, mais profundas do que a própria altura dele. Ninguém derruba aquilo ali, não. Mas ele fala que essas pessoas que sentirão vergonha de um dia terem abandonado a aliança com Deus, tais pessoas que nesse momento se sentiam alguma coisa e que eram, porque Jerusalém era uma cidade potente. Judá era uma potência. A gente vai ver que Judá dava pau em Israel algumas vezes até, e Israel eram 10 tribos, Judá 2 tribos, com os levitas perdidos por lá. Hã? Então, pronto. O que ele está dizendo é que esse povo que antes tinha uma estrutura como a de um carvalho, firme, forte, porém, cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água, não será cuidado, não será regado. Por quê? Porque Deus tirou a mão, não tem mais a proteção, não tem mais o cuidado de Deus. Serão como folhas murchas, um carvalho que não é cuidado, que não é alimentado, nutrido, fatalmente se tornará frágil e morrerá. Fatalmente. Então, tudo que ele está falando aqui é que essas pessoas vão sofrer um juízo tal que, enfim, o forte se tornará como estopa. Estopa é resto de linho. É resto. Então, tá lá afiando o linho, prepara o tecido, lindo, maravilhoso, um dos tecidos mais nobres até os dias de hoje. Mas o que sobra do linho é estopa, os fios que não se podem ser aproveitados, estopa. Sua obra como faísca, não é fogo, faísca. A faísca, quantos segundos dura a vida de uma faísca? São coisas perecíveis, coisas que vão ser descartadas, pessoas que vão ser jogadas ao desprezo, almas que serão condenadas ao inferno, como ele termina. Ambos serão queimados juntos. Não haverá quem apague o fogo. Estávamos falando, né, da última vez, se de repente dá para rolar uma repescagem no inferno. Não, não dá, já foi. Não há quem apague mais esse fogo, condenação eterna. Certo, pessoal? Na última meditação, a gente não teve um espaço para fazer comentários, então, os comentários que vocês tiverem a fazer, não só do texto de hoje, mas da última meditação, vocês podem trazer agora. Alguém tem algo a acrescentar? O que ficou para você? Fala aí com a gente, compartilha. O que vocês entenderam? Quem começa? Fala aí, Milene. É um texto muito forte, né, que é direcionado para o povo escolhido, não é para incrédulo, fala para a gente. Então, é um texto que tem que acender em nós o temor, né, para a gente ver o preço, né, que é pago para quando a gente desobedece, para quando a gente se afasta de Deus, e principalmente se a gente não vive na sinceridade. Porque, como a senhora falou, pecadores todos nós somos. Ainda fica na minha mente aquele versículo, né, que fala do pecado
carmesim e que se torna branco. Então, isso para mim fica como uma misericórdia de Deus, na esperança de que, apesar de tudo isso, de todas essas palavras fortes que o Senhor falou ao seu povo, ele ainda derrama a sua misericórdia. Isso fala muito do nosso Deus, isso fala muito porque nós temos que estar incondicionais com Ele, porque a promessa é essa, Ele vai restaurar a gente se houver lugar de arrependimento, se tiver arrependimento, apesar dos apesares. E, e o que esse povo viveu antes, se a gente for ver, Isaías também foi na época de Ezequias, e Ezequias foi o rei que fez aquela questão da restauração espiritual. Então, Deus não desistiu do povo dele, né? Levantou um líder e Isaías estava também nesse período, levantou um líder que eh, obedeceu e buscou restaurar espiritualmente esse povo. Então, teve a chance ainda, apesar de todas essas coisas que as pessoas estavam vivendo e que eram, como a senhora mesmo falou anteriormente, eram nas suas próprias casas, eram práticas que, apesar de você ter um líder, de você ter um rei que defendia, que ensinava como as pessoas serem fiéis a Deus, mas dentro de si ainda estavam corrompidas. A importância do individual, da comunhão com Deus, a gente pode ir para a igreja, a gente pode ouvir a palavra, ter o nosso líder ali orientando, ensinando, mas a nossa prática diária é essencial, a nossa comunhão com Deus individual, a nossa intimidade com Deus é a base para a gente não se corromper. Perfeito, perfeito, muito bom. Dona Cida, Estou tentando, tá tentando tô abrir, né, tentando Dona Cida, lembrar. o áudio. Que está montado ainda, continua montado aqui. Dona Milene falou aí, ó, tudo aí. Não tenho nada para falar da Dona Milene. Tá bom, tá bom. Maiana, algo mais a acrescentar, Maiana? Na meditação passada, eu estava falando sobre os doentes, né, que não tinha quem sarasse, sobre espremer os furuncos e tal. Eu voltei para reler porque eu entendi errado, eu li Carvalho nos últimos versículos, e estava entendendo Orvalho. Quando a senhora falou Carvalho, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Então eu voltei lá para ter certeza. Porque ainda que aquele povo não tivesse quem os curasse, poxa, a gente não precisa ser médico para fazer um chá, para ir até por conta própria lá na farmácia se medicar. Eu descobri uma farmácia que vende sem receita. Toda de Deus essa farmácia. Mas você mesmo, é, mas você mesmo, é aquela história, né? Você salva a si mesmo. Aquele povo poderia não ter quem os ajudasse na vida espiritual naquele momento, mas no passado eles já tiveram, eles já sabiam de Deus, eles conheciam a lei de Deus e sabiam da vontade de Deus, porque aquele povo cresceu ouvindo o que Deus fez, o que Deus estava fazendo e o que Deus faria no futuro, porque até aí ainda tinha a promessa do Messias. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou com furúnculo, eu não deixo ninguém estourar. Esse prazer é meu. Eu mesmo aperto, espremo. Sou eu que tenho que me limpar. Porque se eu for esperar pelos outros, para os outros tanto faz. Eu vejo pessoas dizer, o importante é eu estar bem com Deus. Mas eu lembro que o Senhor Jesus falou para Pedro, quando você se converter, fortalece também os seus irmãos. Eu não posso focar só na minha salvação, porque eu vou ser negligente com a dos outros também. Agora, entre a salvação dos outros e a minha, com certeza a minha. Então, por mais que eles estivessem doentes, eles poderiam buscar a cura por eles mesmos. Não é que Deus seja ruim, seja perverso, não. Ele tentou com o amor, mas a pessoa, infelizmente, só quer aprender com a dor. Então, fica o cuidado de cuidar da nossa saúde espiritual. Você pode ouvir várias coisas, mas você tem que ter o seu filtro. O versículo, o versículo 19, ele fala que se quiserdes e me obedeceres, comereis o bem desta terra. Você tem a opção, Deus não está te obrigando.
Ah, mas se eu não comer, eu vou ser consumido. Não. Você não vai ser consumido porque você não quis obedecer, porque você não obedeceu a Deus. É a consequência daquilo que você. Eu sempre confundo o ditado. A consequência daquilo que você escolheu para sua vida. Você plantou a desobediência, você vai colher o castigo. É, e não é dizer que não estava, não, porque eu sou melhor, eu sou mais forte. Não. Um tempo atrás, eu estava com duas pessoas aí no meu pé enchendo o saco. E para mim me ver livre dessas pessoas, deu trabalho. Deu trabalho, porque se eu quisesse, eu poderia muito bem estar me prostituindo, poderia estar namorando com uma pessoa que não era da igreja, que não era de Deus. Mas eu sei de onde Deus me tirou. E quando você tem essa consciência, nem no sonho que a gente peca sossegado, consegue mais. Eu estava lá sonhando, bonitinha, sonhando. Ô, sonho bom. Menino, chegou uma hora que eu parei assim, depois que já estava quase nos finalmente, e falei: não, se eu fizer isso, eu vou pro inferno. E eu não quero voltar para aquela vida desgraçada, menino, mas eu acordei com tanto temor, eu acordei orando, você sabe que a pessoa acordar orando. Quando eu olhei assim, que vi as paredes e tudo, eu falei: ô Jesus, me perdoa, eu não quero mais pecar no sonho não, viu? Eu acordei orando e aliviada, e aquilo ali, eu fiquei uma semana lembrando daquele sonho e pedindo perdão para Deus. Ainda comentei com a Adriana, eu falei: Dri, pelo amor de Deus, eu nunca senti tanto pavor igual estava naquele sonho. Foi medo de ir para o inferno. Aí eu vejo o povo pecar assim, como se não tivesse acontecendo nada, como se não houvesse amanhã. E aquela palavra: ó, se você não vigiar, eu virei a ti como um ladrão no dia que não espero. Eu falei: meu Jesus Cristo. Olha, eu fiquei apavorada. Então, o temor é uma coisa que tem que estar dentro da pessoa. E é aquele caso, se você não tem, você busca e você vai pedindo, porque Deus vai ver a intenção do seu coração, que é de agradar, que é de servir, que é de servir ao próximo, de cuidar das coisas dele, e ele vai te dar isso. Espera aí que meu celular está travando aqui. Mas tá dando para te ouvir. E ele vai te dar isso. Não é só ter a intenção, é você se esforçar também. Porque o diabo ele vai trazer os manjares lá do mundo. Ele vai colocar as comidas na sua mesa, mas é você que sabe a comida que vai te fazer bem e a comida que vai te fazer mal. Ok, muito bom. Para fechar, Rosa, Então, aí entra a necessidade da gente estar sempre se avaliando, né, caindo em si. O temor é um dos principais, realmente. Temos que ter isso, viver no temor. Tem até um versículo que fala que a gente tem que pedir a Deus, une o meu coração ao temor do seu nome. É a base e estar sempre se avaliando. Que Jesus diz que a gente tem que guardar o que nós temos. E o que que nós temos, o que que a gente recebeu até hoje. Tudo que a gente recebeu hoje da palavra, sobre obedecer, sobre praticar, sobre se limpar, né? Que só através do sangue do Senhor Jesus nós podemos ser purificados. Mesmo que venhamos achar que nós estamos limpos, de repente, eu tô com minha consciência limpa, tá tudo bem comigo, mas ainda assim a nossa própria justiça, como diz aqui no versículo 64:6 de Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, não é simplesmente a nossa avaliação de achar que está bem, é pedir mesmo a Deus que nos mostre onde estamos errando. Quando a gente pede para Ele com sinceridade, Ele mostra. Está sempre falando, sempre nos alertando. E é nisso que a gente tem que estar é, focada em se avaliar, cair em si, olhar para nós mesmos o tempo todo e buscar se purificar, porque não é brincadeira. Cada dia é uma guerra, é uma luta e é um desafio para a gente que está aqui ainda, né? E é isso. bacana, Rosa. O que você trouxe aí de pedir para Deus mostrar que Deus vai falar com a gente, isso é verdade.
E às vezes a gente fica na expectativa de que o outro vá apontar nossos erros, nossos defeitos, nossas falhas e como magicamente vá resolver nossos problemas. Não existe isso. E eu estou chegando aqui a, uma conclusão. Você vai ter duas formas de fato, você se purificar. Ver se vocês me alcançam. Primeiro vai ser de fato você ouvindo a palavra de Deus, obedecendo, recebendo os alertas, né, as exortações, os puxões de orelha e você voltando atrás, não, peraí, realmente isso aqui não é uma conduta legal, esse sentimento que eu estou nutrindo não é bom, e aí eu vou mudar. Pronto, é uma coisa que eu decidi. Outra coisa é, por amor, Deus chegar e querer te purificar. Então, mesmo que seja por amor, o negócio é dolorido. É o que a gente está vendo aqui, né? E eu acho que para Deus isso era também tão penoso, para o próprio Deus, é tão penoso que, sei, ele não precisaria, pessoal, chamar nenhuma testemunha para dizer, para determinar, para declarar uma sentença. Ele não precisaria de ninguém. Mas é como se ele quisesse um apoio, um suporte. Olha, vocês estão vendo? Eu não queria fazer isso, mas olha, vocês estão vendo? Sabe? Não sei se vocês conseguem, se eu consigo me expressar direito, mas nem Deus queria fazer isso. Por isso a paciência dele prolongou-se aqui por, sei lá, 700 anos, 800 anos, sei lá, foi tempo pra caramba. Anos e anos e anos, né? Estamos falando de uma nação. A gente não vai viver 800 anos. Nós não vamos viver um milênio. Máximo, se muito, 100 anos. E olhe lá, porque Jesus está voltando. Então, o tempo que a gente tem, não dá tempo Deus ter tanta paciência. Não dá tempo, não dá. Então, certamente que a gente vai acabar pagando um preço muito alto para permanecer na fé se a gente continuar querendo fazer da nossa forma, né? E aí, a gente pede a Deus orientação. A gente pede a Deus orientação. E vamos lá que Deus não fale diretamente ao seu coração, mas use a boca de alguém, de um servo, da mula de Balaão. Vamos lá. Mas porque foi a mula de Balaão, você não quis ouvir. Não, não, isso aí não foi para mim, não. Foi para outro, mas não foi para mim. Para que tu pediu, então, para Deus falar com você? Nem sempre Deus vai falar de uma forma audível. Já tivemos aqui algumas pessoas contando essa experiência. Show de bola. Mas vamos concordar que nem sempre é assim? A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, ou é através da palavra, e se você não tem entendimento, vai ser alguém revelando para você a palavra. E aí tu não vai dar ouvido, tu vai continuar na resistência, vai continuar na retranca, não, eu vou fazer do meu jeito, não estou conseguindo, não estou entendendo, tá muito rápido para mim, tá numa celeridade demais, né, não consigo acompanhar. E para que então você está pedindo para Deus trabalhar você, se você quer continuar no seu momento, na sua condição, né? Então, Deus vai falar com a gente, eu achei bem legal essa fala da Rosa. Deus vai falar com a gente, Deus vai nos trazer a luz, a consciência, se a gente realmente quiser ouvi-lo. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não? Ok. Então a gente vai encerrar por aqui. Ah, alguém falou? Foi Fala, eu. pode falar, Maia, pode falar, pode falar. Eu não sei se foi no começo do livro, ou se foi no final do livro de Reis, que Deus chama para arrazoar, né? E quando ele chama as testemunhas, tanto o céu como a terra, eu ainda incluo uma bem mais importante e mais forte, que é a consciência de cada um. Porque é tanto alerta, tanto aviso, que no inferno a pessoa não vai dizer que foi falta de cuidado, e a própria consciência dela acusar ela é a pior coisa, porque quando você é chamada a atenção ou colhe
o resultado de uma coisa que você fez por rebeldia, porque você não quis dar ouvido e você sabia que aquilo era errado e você sabia que tinha outro caminho, é pior do que quando você é inocente. Você foi acusado, ali você foi acusado pelo erro de outro, mas você estava inocente. Agora, quando você fez a burrada toda, Pô, Maiana caiu, pessoal. Deixa eu ver se ela volta. Bom, vamos lá. Maiana caiu. Adriana, por favor, você pode fazer a oração? Sim, peraí, só um minutinho. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nesse momento, meu Pai, entramos aqui na Tua presença para te agradecer por essa meditação, por esse ensinamento, meu Pai, por mais um conhecimento, meu Deus, da Tua palavra. E onde quer, meu Deus, que esse vídeo chegue, meu Deus, a pessoa que ouvir, meu Pai, venha, Senhor, também, meu Pai, se alimentar de toda essa palavra, meu Deus. Pai, toma a direção das nossas vidas, toma cada uma dessas mulheres que estão aqui, meu Deus, que a gente vá se deitar, meu Deus, em paz, ter um sono tranquilo, e que o Senhor venha guardar o nosso sono, a nossa casa, guardar cada um de nossos familiares, meu Deus. Meu Pai, toma, Senhor, a direção, meu Deus, da nossa igreja. Toma, Senhor, também os obreiros, os evangelistas, meu Pai, cada grupo, meu Pai, que nós estamos aqui, meu Deus, para ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Que quando levarmos, Senhor, o Teu evangelho, meu Deus, venhamos levar com sabedoria e inteligência, meu Deus. Que o que venha sair da nossa boca, meu Pai, venha ser a palavra dos céus, assim como Isaías pediu, nós pedimos também, Senhor. Que o Senhor venha dirigir o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, e aonde quer que os nossos pés venham tocar, Senhor, não venham ser os nossos pés, mas sim a tua presença, meu Deus. E o meu Pai vai adiante, preparando, meu Deus, o nosso caminho, preparando tudo, Senhor. Prepara o domingo, prepara amanhã, quarta-feira, Senhor. O dia do maná, Senhor. Meu Pai, prepara, Senhor, que essa reunião venha a ser cheia do teu espírito, meu Deus. Que venha, Senhor, avivar, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, fracos, aqueles que estão mortos, meu Pai, espiritualmente, meu Deus. Toma cada uma deles, meu Pai, cada um que adentrar, Senhor, a nossa casa, a nossa mãe, que é a nossa igreja, meu Pai. Protege-nos, Senhor, de todo mal. É o que eu te peço desde já. Vai, Senhor, também aqueles que estão, meu Pai, na rua, que onde não tem onde dormir, Senhor, não tem o que comer, meu Pai. Leva um anjo, meu Deus, para levar, meu Deus, o alimento, o cobertor. Passe em cada hospital, aqueles que estão, Senhor, acamados em suas casas, aqueles que estão no hospital, no leito de morte, meu Deus. Leva um anjo, Senhor, para que eles venham, meu Pai, no último momento receber a tua salvação, meu Deus. E aqueles que estão salvos, meu Deus, que eles venham, Senhor, a cada dia, meu Pai, cultivar a salvação deles, que eles não venham, meu Deus, deixar com o que, meu Deus, as coisas deste mundo venham, meu Pai, poluir a salvação deles, meu Deus, e a nossa, Senhor, que venhamos ser perseverantes, que venhamos buscar, Senhor, a tua verdade e a tua justiça, e que venhamos, Senhor, nunca sair do nosso objetivo, que é estar contigo, meu Pai, no céu, meu Deus. Toma minha casa, minha família, toma cada uma dessas mulheres, a família de cada uma delas, aquelas, Senhor, que têm suas mães, aquelas que têm os seus filhos, meu Pai, cuida de cada um deles, meu Pai, protege, livra de todo mal. Meu Pai, toma cada um nas tuas mãos. Desde já, eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Isso aí, pessoal. Por hoje é só. Quinta-feira a gente continua com Isaías capítulo 2.